A gente vive um momento de excesso de informação, né? Tá todo mundo esgotado e mesmo quem acompanha muito de perto essas tendências, as tecnologias, as plataformas, as discussões todas de fronteira, é muito difícil você de fato acompanhar tudo, assim, porque é uma quantidade de informação, é uma velocidade com que tudo muda, que não é simples assim. Então a sensação, eu acho, que de desconexão com o que é que está acontecendo, como eu faço para entender, como tudo isso opera, que futuro é esse, quanto que a tecnologia de fato vai cada vez mais mediando a nossa vida, onde tudo isso vai dar, que é uma coisa que eu sinto muito, né, uma angústia das pessoas, as pessoas me perguntam muito sobre isso. No fundo, eu acho que essa sensação de excesso de informação e de dificuldade de entender um futuro cada vez mais tecnológico, ela é presente para todo mundo o tempo todo, e quanto mais envolvido você está, mais isso te angustia, porque você tem noção do quanto que não tem resposta simples, né? E acho que o que tem surgido como reação a esse processo é um processo, na verdade, de propor a desconexão, de um resgate do olho no olho, do resgate do presencial, do resgate dos pequenos encontros, do resgate das experiências coletivas territorializadas e de, enfim, pequenos grupos. Acho que a gente tem vivido aí um resgate da importância de você focar no presencial, no analógico, nos pequenos grupos e na qualidade de discussão e de encontros, para que a gente possa, a partir disso, fazer bom proveito dessas tecnologias todas e mixar essas duas coisas. E como por conta da internet as pessoas têm conseguido cada vez mais trabalhar de maneira remota, em espaços alternativos e variados, você vê aí uma tendência grande, né, de gente voltando para o campo, da produção própria de alimentos para você não ficar dependente da grande indústria. Você vê uma tendência de energia solar e de produção de energia e de outras coisas também de uma maneira mais autônoma. Você vê esses espaços pelo mundo de tentativa de prototipar um futuro mais coletivo, mais autônomo, não dependente de grandes players, de grandes indústrias, enfim, em experiências coletivas que a gente sempre teve, obviamente, mas tem agora todo um resgate e toda uma lógica de que o futuro do digital é analógico, e que a biologia é o novo digital, e toda uma experimentação, inclusive com a biologia, trazendo desde a biologia sintética à própria biologia mais tradicional mesmo, tentando entender o que é que a gente consegue produzir sem ficar tão refém e tão dependente de um modo de produção tão tecnológico que ficou muito pautado por grandes players, grandes indústrias que acabam exercendo uma influência grande nas nossas vidas e nos limitando, assim, né? Então, acho que tem muito espaço de experimentação, muito laboratório de futuro, tentando entender como a gente resgata valores tradicionais e como a gente faz, que acho que é o mais difícil, que é fazer com que a gente se volte para a gente mesmo em prol do comum, né? Porque quando a gente fala em coletividade, a gente ficou muito focado nas soluções, no externo. E talvez a conclusão que muita gente tenha chegado é que se a gente não olhar para dentro de si, se a gente não se trabalhar, talvez a gente nunca consiga um pacto que seja benéfico para o todo. Então, como a gente faz para que a gente consiga olhar para dentro de si e trabalhar as nossas próprias questões, ao mesmo tempo em que a gente dialoga e trabalha o coletivo em prol do bem comum, entendendo que a gente só existe enquanto indivíduo na coletividade. Então, assim, acho que são todas as camadas que têm motivado aí experimentações por todos os lados e que tem também me chamado bastante atenção, assim, entender o como é que a gente faz com essa junção do high-tech e do low-tech. Para que serve a fabricação digital, a biologia sintética, se não é para um resgate de um modo de vida que dê autonomia para as pessoas? Então, são questões que permeiam aí muitos dos projetos que lidam com tendências e com o futuro e que acho que a gente vai ouvir cada vez mais sobre.